Madrinha aparece no casamento da irmã fantasiada de tiranossauro nos Estados Unidos. Facebook marca a declaração de independência dos Estados Unidos como discurso de ódio. Igreja Católica suspende padre queniano que fazia rap em sermões. Japoneses quase destroem rede de esgoto durante jogo da Copa. Enquanto foge sozinho de 200 policiais armados, homem acende charuto em bomba. Após anos sequestrado por um casal praticante de magia oculta e canibalismo, menino imita o comportamento dos algozes e come cabeça humana. Menino é visto andando com bailão vermelho que o segue como cachorrinho. Invejado por todos, afirma que tem consciência própria. Homem saído dos bueiros de Tóquio causa caos na cidade, falando língua desconhecida e se alimentando apenas de flores. Bem-vindos a mais um episódio do Sinusp em Casa, ou quase o Jornal do Sinusp, que é um podcast vinculado ao cinema universitário da USP. Eu sou Estela Bolina, curadora, e por esse episódio sou também como jornalista de esquisitices. E eu tô aqui com a Giovana. Meu nome é Giovana e também sou curadora e jornalista de esquisitices. E hoje a gente vai falar de algo muito estranho entre nós, que é o título da nossa mostra online de curtas-metragens, que inclusive está em cartaz, então vai lá para o nosso YouTube, no nosso site, nas nossas redes sociais e vai assistir os filmes. E a gente vai comentar sobre um estranho que existe também no nosso dia a dia, para além do título da nossa mostra. Sim, quando a gente pensa no estranho, o que nos vem na cabeça, né? Porque geralmente a gente sempre tem aquela coisa daquela pessoa esquisita, né? Uma pessoa que foge completamente da normalidade, aquela pessoa que aparece às vezes com a perna de pau no meio do protesto. Eu acho algo até costumeiro, digamos assim. Acho que tem muito desse estranho que aparece porque ele é uma novidade pra gente, né? Então, acho que inclusive muitos dos estranhos que aparecem no nosso dia a dia, como coisas repentinas, elas têm o poder de mobilização desse imaginário de algo estranho, algo inquietante, muito vinculado ao fato de elas serem algo novo pra gente, né? Exatamente, tipo quando você compra legumes e vem uma maçã no formato de um coração. Você fala, meu Deus do céu, agora as macieiras fabricam frutas em formato de coração. Mas, na verdade, foi só uma coisa inesperada. E se, de repente, isso acontece ao longo da sua vida 2, 3 vezes, você percebe, é só de vez em quando que uma maçã vai parecer um coração. Mas aí a gente começa a pensar isso dentro das obras, né? E aí a gente pensa, por que a gente pode pensar isso dentro do cinema, né? Como que isso pode surgir dentro da arte? E como que isso pode surgir dentro de curtas-metragens e médias-metragens, que é o que a gente está trabalhando agora no Sinusp, né? Eu acho que tem dois ganchos interessantes aí do que você está falando. Tanto como que isso pode aparecer no cinema e nas artes, e os nossos próprios filmes, né? Que a nossa mostra, ela tem como proposta trazer esse estranho dentro do cotidiano, dentro de um banal, digamos assim, né? Então a gente vai trabalhar o estranho como um dado da realidade. Uma realidade considerada por nós como uma realidade a que a gente frequenta, né? A que a gente vive. Então a gente tem filmes que são filmados com um registro naturalista, né? Que a gente chama. E todos esses filmes, eles têm algo de estranho que rompe e que, de alguma forma, muda, né, os rumos, que de alguma forma vai trazer esse elemento realmente do inusitado dentro de uma rotina, e os nossos personagens, eles não estranham isso, né? Acho que isso é um dado importante da nossa curadoria, que a gente buscou personagens que, de alguma forma, eles vão interagir com esse estranho como se fosse normal. E é uma busca, na verdade, nossa por ver como é que esse estranho ele pode aparecer de forma normalizada, né? E como que esse estranho se normaliza, porque acho que aí entram muitas questões sobre o que é entendido como real, o que não é entendido como real, né? O que a Giovana tinha proposto agora, que se você vê de repente duas maçãs com formato de coração, você vai entender que aquilo aparece de vez em quando e aquilo não vai ser mais algo completamente esquisito para você, né? Completamente. E aí, se a gente leva isso para o filme, por exemplo, o menino com o balão vermelho, que a gente trouxe numa das manchetes, né? Porque nessas manchetes que a gente trouxe, a gente misturou algumas manchetes extremamente sensacionalistas com manchetes que poderiam vir desses filmes que a gente está trazendo, né? E no curta que a gente traz, tem esse menino que começa a andar com um balão vermelho, e esse balão vermelho segue o menino, anda como se fosse um animal de estimação, né? E é uma loucura, porque
ele vai andando, e às vezes ele nem tá segurando o balão, né? E ele vai, e o balão vai seguindo ele, e as pessoas ficam com uma inveja dele, porque o balão tá seguindo, e é como se ele tivesse uma consciência. Só que em um momento o menino age como se aquilo fosse esquisito, sabe? É como se, ok, aquilo tá normalizado dentro, né? O que a gente tá tentando trazer nos nossos curtas é pensar em como coisas que são estranhas, né, podem ser completamente naturalizadas, porque não é aquele sentimento de, meu Deus do céu, recebi uma maçã com formato de coração, vou postar uma foto no Instagram e falar, gente, olha essa maçã que esquisita. Não, ele tá lá, aceitou o balão vermelho que fica que nem um cachorrinho. É muito diferente, né? A reação dele é... Sim, e sabe o que é muito, muito curioso? Você mencionou que parece né, um animal doméstico, né? E aí, nesse caso, a gente tem o balão, que tem a sua função deslocada para ser como um animal doméstico, né? Que tem essa relação de afeto com o menino. E a gente compreende, a gente passa então a assimilar aquele balão como um animal doméstico de alguma forma, né? Tipo, não é tão inexplicável assim o que que o balão tá fazendo, né? Porque ele entra dentro desse tipo de comportamento, vai seguindo o menino, né? Que é de alguma, tipo, estabelece esse vínculo afetivo, então é algo compreensível, né? Uma forma de relacionamento até compreensível, só que o objeto em si, o balão, né, é algo novo. E é muito curioso, porque nisso que você tinha trazido de como a arte, ela acaba trazendo, né? Acho que a arte é um dos locais onde esse estranho ele entra dentro da nossa realidade ou ele é colocado, né, em realidades diegéticas, em coisas construídas, né? Então, o que me traz, a gente pode trazer aqui como contexto histórico para os nossos ouvintes, um pouco sobre como que surge, né? Como que é essa ideia de estranhamento na arte, né? Acho que isso começa mais ou menos no começo do século passado, de 1900, assim, perto do começo do modernismo, assim. E aí, nesse momento, você tem um carinha chamado Shklovsky, que é um formalista russo, que faz parte desse grupo, né, de artistas críticos que vão pensar a arte. Esse formalista russo, Shklovsky, ele vai falar que a arte vai ser um local meio privilegiado para mostrar esse estranho no cotidiano, né? Tem um texto dele muito importante que chama Arte como Procedimento. Nesse texto ele fala que a linguagem poética ela é um desvio da língua cotidiana, então já coloca a arte como sendo um desvio do cotidiano, né? E esse desvio, quanto mais intenso, talvez mais estranhamento causa, né? Tanto que ele fala de várias formas de causar estranhamento, e uma delas é, inclusive, você deslocar uma estratégia estética de um campo da arte e usar para um outro campo da arte. Então, você faz um deslocamento, né, que vai causar essa desrotinização, né? Então, essa ideia de estranhamento do Shklovsky é bem conhecida, né? Ela vai ser apropriada por vários movimentos ao longo do século, ela também vai aparecer em formas diferentes, interpretações diferentes. E outra muito conhecida também é o distanciamento do Brecht, né? E essas duas, digamos assim, teorias, né? O papel da arte ele vai ser esse da desrotinização, né? Vamos tirar a gente da rotina, vamos ver uma coisa nova no dia a dia, vamos nos desautomatizar, né? Dessa velocidade da modernidade. Então a arte ela vai ser inimiga do hábito, ela vai refrescar as nossas. Eu adoro a palavra refrescar para isso, inclusive, mas refrescar nossas percepções, fazendo as coisas parecerem estranhas, né? É, me lembra muito um ramo nesse sentido, né? Não sei se eu estou cortando o seu pensamento, mas vou até que fazer uma menção ao nosso debate que a gente teve com a diretora do filme, né, a Juliana Rojas, que ela estava falando justamente como ela estava na criação do curta, né? Ela estava pensando em como que num cotidiano assim que é tão meio que banal, né? Uma coisa que meio como se nada tivesse acontecendo, como se nada pudesse acontecer, né? Porque é uma pessoa tão típica, uma pessoa tão meio que normal, e aí acontece uma coisa tão estranha. No filme, né? Nesse curta, começam a nascer uma planta mesmo na pele da personagem principal. E aí ela comenta como isso é meio que um processo também de desautomatizar, né? Esse cotidiano, essa visão que a gente tem sobre esse cotidiano, só que a personagem ela fica tão chocada, não é nem chocada, mas ela tá tão meio que embabascada, né, com o que tá acontecendo, que ela não consegue nem contar para uma outra pessoa, né? Ela, é como se fosse uma coisa tão extraordinária ao que ela tá tão acostumada, que é uma coisa que só nós, os espectadores e a personagem compartilhamos, sabe? Ninguém mais do curta parece compartilhar além do médico quando ela vai mostrar. Então é uma coisa muito daquele cotidiano que é meio asfixiante, meio
repetido, né? Aquela coisa que tá sempre se repetindo, sempre igual. E aí começa a nascer uma coisa completamente, e rompe, né? Uma coisa completamente aleatória, como folhinhas nascendo da sua pele, né? É muito interessante nesse, nesse filme isso. Achei muito interessante quando ela falou isso, como uma forma de ver o cotidiano, né? Dentro dessa repetição, como que a gente vai lidar com uma coisa tão brusca, sabe? Parece que a personagem, ela vê essa mudança tão brusca e ela fica tão, meu Deus, eu tô tão acostumada com essa normalidade que eu não vou reagir a isso. Achei muito interessante. E é muito interessante isso que você falou de ser algo meio incomunicável, assim, né? Porque essa ideia de que as nossas subjetividades, elas não conseguem, elas vão perceber de formas diferentes aquilo, né? E vão assimilar aquilo de forma diferente. E é isso que você falou do nosso debate com a Juliana, inclusive, ouvintes, está lá no nosso Instagram, conversamos por 1 hora e pouco com Juliana Rojas, que inclusive é uma grande diretora aqui do Brasil, tem vários outros longas-metragens, além desse curta que está na nossa mostra, e vale super a pena para quem curte o fantástico, para quem curte uma coisa meio folclórica, misturada com um realismo, né, com um registro mais naturalista. E ela é ex-decana, inclusive, então ela já tem toda uma relação também com a USP, com o Sinusp, o Marco Dutra, que geralmente faz filmes com ela, já veio fazer vários debates com a gente. Mas sabe o que que você me falou isso? E lembrei dela mesmo falando sobre o processo dela, né? Ela fala que para esse filme, inclusive a inspiração dela foi de ver um curta que a menina usava uma maquiagem de folha, né? E ela pensou, ih, caramba, será como é que seria, né, se as folhas crescessem? Então é quase como se ela criasse esse estranhamento no dia a dia que ela vai olhando e vendo, né? Ela fala que toma muita inspiração de olhar para as ruas e que ela vê a realidade um pouco diferente, que ela acha que talvez ela seja um pouco estranha, né? E acha que o estranho ele vem muito do nosso olhar, né? De como a gente encara também os nossos hábitos, né? Então, ao mesmo tempo que ele rompe os hábitos, ele é uma forma de visão. Não, isso completamente, né? Porque ela pega uma coisa que seria real, né? E transforma no imaginário, né? Ela pega uma coisa tipo uma maquiagem de folhas e fala como que eu posso transformar isso e criar meio que essa dúvida, né? Que é muito interessante. E é muito divertido também, porque a gente estava procurando notícias que fossem parecidas com esses acontecimentos dos filmes, né? Tipo, de que forma que essa ideia aqui que causa tanto estranhamento num filme, o quão próximo ele estaria da realidade que a gente vive aqui, né? E aí tem uma notícia que era de um homem que estava encontrando algo crescendo no seu pulmão e que ele foi fazer vários exames e já estava esperando que provavelmente seria um câncer, né? Quer dizer, já estava dentro desse diagnóstico, já estavam indo, os médicos já falavam, já estava nesse triste diagnóstico, né? E aí acaba que, na verdade, era uma pequena ervilha crescendo no pulmão dele, porque ele engoliu pelo buraco errado. Então, tipo, algo completamente, né? Que literalmente tirou ele da rotina, né? Não, e o que é muito incrível, porque quando eu era criança eu tinha muito medo de comer semente, porque eu achava que ia nascer planta dentro de mim. E do mesmo jeito, quando eu morava na frente de mangue, assim, e eu lembro que quando eu tava andando de barco na frente desses mangues, eu ficava, nossa, eu tô comendo melancia, vou jogar as sementes da melancia, porque seria muito legal se dentro do mangue nascessem melancias. E eu ficava jogando as sementes, achando que nasceria assim. Porque eu falava, não vou comer porque eu não quero que nasça uma melancia dentro de mim, porque a melancia é uma coisa muito grande para nascer dentro da gente, né? Mas eu falava, mas vai ser tão bacana se nascer dentro do mangue. Bom, nunca nasceu, né? Nunca vi. Quem sabe a gente faz um filme, né, amiga? Nascendo melancia no mangue dentro da gente. Acho que pode ser uma proposta, um estranhamento aí. Mas enfim, eu vou fazer só um looping aqui, porque eu queria só retomar um pouquinho essa ideia do estranhamento do Tchaikovsky e do Brecht, que a gente estava falando um pouco antes, dessa questão da desrotinização, né? Porque acho que tem vários caminhos disso, inclusive é visto um grande potencial político nisso na arte, né? O Brecht, ele traz essa questão do distanciamento com uma intenção social e didática, né? Porque ele vai ver essa arte com esse impacto para além da percepção sim, da mera percepção estética, né? Enquanto que o Tchaikovsky não, ele coloca a arte nesse lugar de singularizar, né? De ser tanto algo, singularizar tanto no sentido de único, também no sentido de estranho, né? Então, como a arte vai fazer a gente ver as coisas de uma forma nova, só que simplesmente uma forma nova no sentido de uma percepção estética, não indo necessariamente para alguma tomada de consciência, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu achava interessante retomar, porque tem filmes aqui que eu acho que, por exemplo, pensa no filme Merde, do Léo Carrá. É de um cara que sai do bueiro, que vai invadir as ruas de Tóquio, e ele podia puxar muito para um viés político nisso, né? De alguma. E eu acho que ele tem, inclusive,
uma discussão sobre xenofobia, né, sobre embate cultural, mas ele traz um estranhamento de uma forma meio nonsense, assim, né? Tipo, que é uma posição dele, né, nesse filme, e acho que isso é algo que também tem uma potência, né? Que acho que é simplesmente essa coisa da gente ficar meio, né, sem palavras, assim. Acho que isso é uma boa. Não, completamente. Completamente. Eu fico pensando, porque tem uma coisa que eu acho, isso do Brecht que você estava falando, que eu lembrei que eu acho que ele tem uma formulação muito bonita do uso do estranho para ele, né, desse estranhamento. No livro O Processo da Ópera dos Três Vinténs, ele fala que para você conseguir reproduzir o que seria o real, a realidade, você precisa de um estranhamento, você precisa de alguma coisa que seja falso. Porque se você reproduz a realidade do jeito que os nossos olhos veem, você está reproduzindo uma ideologia, você está reproduzindo uma ideologia que é construída, né? E aí ele está completamente ligado com a crítica que ele faz, né, ao sistema burguês e tudo mais. Então, para ele, você tem que colocar alguma coisa de falso que mostre no que está sendo representado o que está de contradição daquele sistema e do que seria a naturalidade, né? Então, o que eu acho que é muito interessante na ideia do Brecht é que ele usa o estranho como fundamental para mostrar o que seria real, né? Então, eu acho que ele faz esse jogo entre real e imaginário muito interessante. E aí, tipo, influencia muito as obras do Godard, né? Que não tem na nossa mostra, mas que, tipo, a produção dele quando ele vai para o grupo Ziga Vertov é muito influenciada pela produção do Brecht, né? É, e sabe o que é muito legal, amiga? Porque eu tava falando dessa ideia de refrescar, né? Que tem um trecho desse livro dele do A Ópera dos Três Vinténs, que ele fala que as contradições do capitalismo são como a neve pisada, né? Isso é próprio uma coisa que ele vai falar sobre. E ele fala que o que nós precisamos de alguma forma é essa neve fresca, né? Contra a passividade que está engendrada na naturalização dos fatos da realidade que precisam ser transformados, né? Então ele traz essa questão do estranhamento como uma forma, né, da gente lutar contra a naturalização de coisas tão absurdas que tem na nossa realidade, né? É muito curioso, porque talvez seja realmente isso, né? Olhar de uma forma estranha seja a única forma de olhar verdadeiramente, né? Para fugir dessa neve pisada e para olhar a neve fresca. Eu acho tão linda essas metáforas que falam sobre coisas frescas, sabe? De refrescar, assim. É porque parece que tá dando, tipo, lavando, né? O jeito que a gente vê. É uma opacidade que, ao mesmo tempo, limpa, né? A forma como a gente vê. Não sei, eu acho que tem uma contradição nessa lógica, assim, nessa frase, nessas elaborações, que eu não sei, eu fico pensando, sabe? Parece que quando você estranha alguma coisa, ao mesmo tempo, você consegue enxergar algumas coisas que você não estava conseguindo ver antes, sabe? É uma coisa meio de não ver e ao mesmo tempo ver, assim, de destacar, sabe? E é muito engraçado, porque é criando a mentira, né? Criando o estranho, mentira, aspas, assim, mas criando um estranho exacerbado, a gente consegue ver o que não seria o real, né? Então é tipo é realmente uma contradição de formulação, né? Exato. Isso me lembrou um pouco do Cops, né? Que tem uma coisa dele ir para esse absurdo que ele coloca, tipo, aqueles montes de policiais, sabe, perseguindo ele. Que, tipo, quando você olha, você pensa, nossa, que absurdo. Tem, sei lá, 200 policiais seguindo uma pessoa. E aí você pensa, tipo, no absurdo que também é, sabe? Eu acho que não. Que o Keaton, quando ele tentou fazer esse filme, ele não estava fazendo um comentário nenhum sobre o absurdo da violência policial, mas quando você pensa hoje em dia, sabe, você pensa assim, uma desarmonia de força, sabe? Um total descompasso que realmente faz sentido. Uma coisa que eu acho que a gente comentou quando estava escolhendo esse filme, né? Que é tipo um absurdo que leva a gente a pensar isso. E eu acho que também é interessante a gente pensar que nisso, quando a gente começa a ir para essas formulações que vão irrompendo essas coisas meio absurdas e que podem ou não podem ser explicadas, né? Vão muito para esse caminho do fantástico. E esse caminho que seria do fantástico é uma coisa que tenta ser explicada há muito tempo já na literatura. E um outro formalista russo, né, o Todorov, que tenta vir de um viés meio historiográfico, e ele também tenta formular o que seria essa noção do fantástico, e ele fala justamente do que seria de um fantástico dentro de um mundo que a gente conhece, né? Que ele fala que dentro do coração do fantástico que em um mundo que é o nosso, que a gente conhece, um acontecimento que é impossível de explicar pelas leis desse mundo acontecem, né? Algo desse nível, desse tipo é produzido. O fantástico seria essa incerteza, o que eu acho muito bonito, né? Porque você fica nessa incerteza de saber se pode ser explicado por uma lei da natureza,
Tipo, você consegue explicar por que que aquilo está acontecendo? Você consegue explicar por que que as folhas estão nascendo? Em algum momento daquela narrativa, você vai conseguir explicar por que as folhas estão nascendo na pele daquela personagem? Ou não? E aí ele dá uma diferenciação para aquilo, né? Que se as folhas conseguem ser explicadas por alguma coisa na narrativa, se eles dão um motivo aleatório para aquilo estar acontecendo, quando essas leis conseguem explicar, seria o gênero estranho, né? Então, se por algum motivo, por exemplo, ah, não, é porque, sei lá, pequenas sementinhas ficaram na pele dela e a pele dela era o substrato ideal para plantas nascerem, sabe? Isso seria o estranho. E agora, se, como no curta um ramo não tem nada, tipo, não tem nada explicando, a gente fica assim, olhando o horizonte, falando, o que que aconteceu aqui? É o maravilhoso, essa coisa mágica da gente não saber. E, enfim, maravilhoso. O nome já diz tudo, né, gente? Maravilhoso. A gente não sabe, não sabemos. E aí tem uma coisa muito interessante que o Todorov também traz, que é que tem essa coisa de você ter um medo, que, tipo, o Fantástico dá um medo em você. Mas não é um medo de, tipo, ah, uma pessoa vai vir aparecer na sua casa, dar 3 tapas na sua cara, te enforcar depois. Não. É um medo de, tipo, você tá pondo em risco as suas próprias certezas, porque você não sabe mais o que pode, se o imaginário pode ser sua própria realidade. Tipo, ah, agora é verdade, plantas podem nascer na pele, balões podem começar a seguir as pessoas, ou coisas assim. Tem esse medo de você começar a pensar no imaginário como uma coisa que está contrapondo a sua realidade. Ou quando a gente pensa no Brecht, né, que ele tendo para um viés político, quando ele está contrapondo, tipo, a ideologia burguesa, sabe? Então, é uma coisa que é um perigo, é um medo de meio de descristalizar essas visões mesmo, sabe? O que eu acho muito bonito quando ele fala isso. Sim, é uma desestabilização, né, das nossas percepções, e é esse momento realmente de você vacilar e de você pensar, caramba, e se nada disso, que eu acho que é exatamente o choque, né, quando o estranho ele causa um choque, o abaulamento, o tremor vem um pouco disso, né, e dessa sensação de alívio de perceber, uau, isso é explicável, né, também de alguma forma. E é muito interessante, porque eu sinto que tem alguns filmes que vão pegar esse estranho, que quer dizer, que vão criar um estranho a partir dessa noção de estranho do Todorov, né? Que é tipo, às vezes a realidade ficam intactas e permitem explicar os eventos. Só que mesmo que elas permitindo explicar os eventos, fica uma coisa completamente sem sentido. E aí vem a crítica, né, à burguesia e até à burocracia. A gente pode ver isso muito no filme Joseph Kilian, né, que foi um filme feito na Nova Onda Tcheca, né, da época da Nova Onda Tcheca. E nesse filme o personagem ele tá sempre buscando o Joseph Killian, além de várias coisas meio surreais acontecendo, tipo ele alugando um gato e depois a loja onde ele alugou o gato sumiu, e aí ele não pode mais devolver o gato que ele alugou. Ele tá sempre, ele, mas várias pessoas estão sempre procurando esse Joseph Killian, e eles, enfim, vão em prédios imensos com muitas portas com muitas coisas e todos os cômodos vazios, e o homem não aparece em lugar nenhum, né? E se percebe aí nesse filme uma grande crítica à burocracia, também tem toda uma relação com a Guerra Fria. Enfim, e essa nova onda tcheca, aliás, é muito interessante a gente pensar o estranhamento em relação às novas ondas, né? Porque tem uma. Se a gente voltar, por exemplo, para o Shklovsky, e um dado curioso é que o Todorov, que a gente estava falando antes, que vai trazer essa ideia do fantástico, estranho e maravilhoso, o Todorov foi o primeiro a traduzir o Shklovsky, né, para além do russo, assim, a espalhar, né, por aí a palavra de Shklovsky. E é muito interessante, porque essa ideia do estranhamento do Shklovsky, ela às vezes vai pensar essa inovação, né, esse estranho, em relação à tradição. Então, o que seria o estranho, o que seria o não familiar, ele vai vir de você usar uma tradição fora do seu contexto, né? Fora do seu contexto onde ela já está automatizada, então você vai usar a tradição em outro contexto, e isso vai virar algo não familiar, né? Eu já tinha mencionado isso um pouco antes, mas eles vão citar aqui a Nouvelle Vague francesa, que foi uma das novas ondas, assim como a nova onda tcheca, que aconteceram lá no mundo, no pós-guerra, né? No cinema mundial. Ela é considerada meio que a primeira a fazer isso no cinema, né? Então ela vai rejeitar a tradition de la qualité, perdoe meu francês, mas enfim, que era enfim, o cinema dominante que estava rolando lá na França, cinema mais industrial, e vão buscar, né, a política dos autores, né, da revista do Cahiers do Cinema, do Bazin, enfim, de Godard, de Truffaut, de todo mundo, né?
tá ali. Então é muito interessante, porque eles vão buscar e construir meio que a própria tradição deles, né, entre aspas, e vão trazer esses muitos elementos, inclusive super influenciados pelo Brecht, que também vai ter uma relação aí com Tchaikovsky, né? Então é muito interessante que isso aparece nesses momentos, assim, né, de mudança histórica e que a gente de alguma forma vai olhar para esse estranhamento também nesse ponto de vista da relação da inovação com a tradição, né? Para além também da nossa, de como a gente vai olhar as formas, né, tradicionais que a gente geralmente constrói a realidade fílmica, né, a realidade diegética. Nosso imaginário é muito populado, né, pelo cinema norte-americano, né, nesse sentido de como representar a realidade em filmes, né. Então, é interessante porque a gente vê, por exemplo, um filme como o do João Pedro Rodrigues, né, o Menina de Santo Antônio, onde são só planos de tipo jovens andando pela rua lentamente, sabe? Não tem, né, não tem até a própria decupagem dele vem de cima, assim. É muito interessante esse filme, né? Em termos de direção também. E eu fiquei pensando agora que você estava falando sobre a novela Vague, eu lembrei da Vardar, né? Que eu acho que ela faz muito isso de desautomatizar as coisas, né? Eu lembro dos Catadores e eu acho que volta pro exemplo da maçã, né, em formato de coração, porque ela pega a batata em formato de coração e ela faz essa relação entre a batata e a mão dela, né? Que é uma analogia, assim, que a gente começa a ver de uma outra forma os objetos, né? Que eu acho que também é esse estranhamento mais poético, mais lírico, mas que também é muito potente, né? Total, amiga. Eu até fiz um trabalho da relação do estranhamento do Tchaikovsky com o cinema da Vardar, porque além de tudo, ela não era formada em cinema, né? Ela era formada em artes plásticas e ela traz muitos elementos de outras artes, da fotografia também, do estilo, né? Fotografia e estilo, para os filmes, né? Para a linguagem cinematográfica. Então, ela cria vários deslocamentos, seja por figuras de linguagem, né? Ela vai usar uma analogia, uma metáfora, mas também na própria forma fílmica, assim, né? Na forma que ela vai encarar as coisas. Eu também super lembrei do Coração da Batata, foi um ótimo exemplo que você deu porque traz essa cineasta que ela é super, né? Ela se coloca muito nesse lugar, né? De não ser necessariamente do cinema, mas de misturar muitas coisas, né? Fazer exposições também. Então é muito interessante essa miscelânea de coisas. Isso que você estava falando de ir meio contra essa tradição, né? Eu lembro do As Duas Faces da Felicidade dela, que eu acho que talvez tenha até sido que você fez o seu trabalho, que é que ela pega, né, esse filme de romance tradicional, mas ela traz um ar muito esquisito para tudo, né? Ela tem todas as cores que reforçam esse ambiente alegre, essa coisa muito feliz, uma felicidade, uma ingenuidade, mas aí quanto mais você vai entrando, né, tem uma repetição ali nas cenas e nos atos, que você vai ficando com uma coisa esquisita, como se alguma coisa muito perversa estivesse acontecendo ali, né? Até que, tipo, não vou falar o final do filme, mas, enfim, chega no ápice, né, e você fica, meu Deus do céu, parece que eu assisti um filme de terror muito, muito colorido, muito alegre, mas um filme de terror. Não, com certeza. Ela dá uma asfixiada na gente, né? Tivesse focando assim, tá tudo tão bonito, tão alegre. Acho que a Vardar traz uma boa perspectiva sobre esse estranhamento, mas veja só, ela eu acho que não se encaixaria nessa amostra, por exemplo, porque o que a gente está lidando aqui é com uma coisa que não tem, né, não é encarada como algo incrivelmente fantástico, né? E eu sinto que a Vardar tem esse olhar de tipo, a vida é incrivelmente fantástica, as coisas ao meu redor. Olha essa batata que tem forma de um coração, né? Acho que ela incorpora uma pessoa que estranha as coisas ao redor dela, assim. Exato. E o que eu acho muito interessante é que no Todorov ele fala uma coisa que é tipo, existe uma cumplicidade do personagem e do espectador que ambos estão questionando se aquilo é realidade ou não. E na nossa escolha, no nosso recorte, a gente escolhe personagens que não estão questionando, né? A gente, em nenhum momento a gente escolhe essa vacilação. A vacilação é só do espectador mesmo, né? A gente tira essa vacilação dos personagens. Então, eu acho que a Barda, ela é basicamente, tipo, eu acho que é uma coisa que é isso mesmo que você falou, ela incorpora o estranho nela, ela tá o tempo todo mostrando, eu acho que não é nem incorporando uma vacilação entre o que seria realidade ou não, ela só tá, tipo, garantindo que aquilo meio que se destaque, sabe, do resto, meio que tirando uma moldura em que a coisa é normalizada e dando um destaque.
Sim, ela vive singularizando tudo que tá em volta dela, assim, né? Como se ela irradiasse vacilações, assim. Você chegou perto da Vardar, você vai vacilar. É, Exato, exato. E nos filmes que a gente está procurando, não, as pessoas estão muito ok com o que está acontecendo, elas estão completamente acomodadas com aquela realidade. Não importa o que aconteça ali do lado delas. E uma coisa que eu acho muito interessante é no filme O Anjo Wu, né? Que é da Isabela Bianchi, que é uma brasileira, mas ela fez esse filme na Espanha, que tudo que acontece no filme é uma coisa extremamente real, né? Tipo, objetos reais, é um plano, assim, longuíssimo, né? Eu acho que tem, nem sei quantos cortes tem, mas, assim, é praticamente um plano de sequência. No início, ele tem toda uma construção do que seria uma boneca, né? E é contando a história do que seria ser uma trabalhadora sexual quando você é uma boneca de silicone, hiperrealista, basicamente. E aí tem isso que, quando você vê toda a construção daquele objeto inanimado, e depois você vê em uma cena hiper naturalista, você se vacila muito, porque você vê um ato extremamente natural, mas você vê um objeto inanimado, né? Você vê um objeto inanimado, participando de um ato que é muito tá muito naturalizado ali, né? Tipo, é uma coisa que o cara tá interagindo muito e reagindo muito, e aí você fica o tempo todo lembrando que aquilo é uma artificialidade, e ao mesmo tempo você fica pensando, não, aquilo é muito natural ao mesmo tempo. E eu acho que você fica o tempo todo entre um e outro, então você fica um pouco questionando, né, aquela relação, mas ao mesmo tempo é mais por a gente perceber, saber a construção daquela boneca anteriormente do que pelo ato em si, sabe? esses filmes, dessa forma que você trouxe da artificialidade, em relação aos nossos personagens que não reagem, né? Quem reage é a gente, eles acham aquilo mais normal possível, nos lembra de alguma forma que a gente está vendo um filme, né? É, que o que a gente está vendo não é, né? Porque talvez se eles duvidassem como nós duvidaríamos, talvez a gente pudesse, talvez nos identificar com eles, né? E a gente não se identifica com eles, né? A gente assiste e a gente fica, ué, por que que essas pessoas não estão achando isso muito estranho? Por que que, por que que elas não estão agindo como se isso fosse normal, entendeu? E, e esse, eu acho isso uma coisa muito potente de alguma forma, porque você não dizendo que não tem, né, um poder de imersão ali no filme, né, por conta disso, mas acho que você acaba se colocando mesmo como espectador durante o filme inteiro, né? Você não é nada, você é alguém ali que de alguma forma vai tentar dar algum sentido daquilo a partir da percepção de que você não vai viver na pele, não vai se identificar com os personagens, você vai exercer a sua dúvida o filme inteiro, talvez, né? Acho que seja um pouco isso. Exatamente. Exatamente. Acho que o tempo todo você tá pensando, você tá meio Don Quixote, sabe? Olhando, olhando o moinho de vento, não sabendo se são gigantes, se são moinhos de vento, uma coisa meio assim. É, tipo, como se você estivesse, enfim, numa viagem, assim, né? E você fica. Ah, isso não é real, mas eu vou embarcar nisso, né? Tipo, então, acho que é meio que uma escolha, assim, de. E acho que é um bom exercício, né, para vocês pensar em relação à realidade, né? Porque acho que existe todo um arsenal de construções, né, do nosso de realidades, né, diversas e que é um bom exercício você olhar para esses filmes e pensar, caramba, é quase você reafirma, né, os seus contratos como espectador, né? Você fala, eu sei que eu sou um espectador, eu sei que eu tô entrando nessa com vocês. Acho que a gente está nesse episódio também falando com você, espectador, e, enfim, espero que não tenha ficado um grande, né? A gente fez uma coisa aqui mais espontânea, vamos trazendo as referências e vamos papeando também. É, obrigada por ter acompanhado a gente até aqui nessa viagem pelos estranhos aí dos nossos filmes e também um pouquinho dos estranhos na arte. É, e espero que você consiga olhar um pouquinho diferente para as coisas aí do seu dia a dia, ou talvez para os nossos filmes, né? Que acho que já é algo bem bacana. E se receber uma maçã em formato de coração, marca o Sinuspe no Instagram. Exatamente, ou uma batata também. Vamos fazer Ou uma batata. homenagens a Vardar. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui.
Siga o Assistam Sinosp nas redes sociais. Sigam no Letterboxd, que agora a gente tem um perfil no Letterboxd, se você é cinéfilo e tem Letterboxd, se você não é tão cinéfilo, mas tem Letterboxd só para ficar Crie um lá com... Letterboxd. Crie um Letterboxd É para você super poder ótimo para ver seus filmes. ir conhecer novos filmes. Exato. Siga a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente No tem um YouTube site, no YouTube também, muito importante no YouTube, e no no Spotify. Vimeo e no Spotify. E aí vocês podem acompanhar a gente por todas essas redes sociais, porque a gente está em tudo. E aí vocês podem ficar vendo e acompanhar a nossa mostra, que vai até metade desse mês, até dia 12 de setembro. E tem filmes muito legais de vários lugares do mundo, e que eu espero que a gente tenha animado vocês para verem, ou para verem com outros olhos. E É. é isso, né? Tchau, É isso. E pessoal! dá uma valorizada aí nos nossos estranhos e inesperados, que às vezes a gente reage tão defensivamente diante deles, né? Exato, não precisa ter medo, mas ter medo às É, vezes é legal, e o medo às vezes é bom. E é exato. isso. É bom sentir. É bom sentir, mas estejam abertos a ele. Fiquem bem e até a próxima.